Olá, eu sou Laísa Brisquilhari, estudante de jornalismo. Estou aqui com a Adriana Almeida, que foi vítima de violência doméstica e vai explicar para a gente um pouco dessa situação. Adriana, como foi o início desse relacionamento? Descrever assim, o nosso relacionamento iniciou como todos, né? Tudo aparentemente legal, tudo aparentemente bem, era um sonho, né? Eu descrevo como um conto de fadas. Foi a pessoa assim que quando eu olhei para ela, eu tinha certeza que ela seria tudo aquilo que eu buscava. E no início foi, até que a gente começou a ter os nossos desentendimentos quando a gente percebeu que nós éramos pessoas diferentes e não tínhamos maturidade o suficiente para entender que tinha que ter um limite, né? Por mais que nós éramos marido e mulher, a gente tinha que ter o nosso limite, né? O nosso espaço. Então aí eu comecei a perceber sinais. Até mesmo um ciúme, né? Porque a gente fala assim, é tão bom se sentir amada, saber que a pessoa tem ciúme, que ela cuida da gente, mas tem o ciúme bom e o ciúme mau, né? Até a gente perceber a diferença entre um e o outro, a gente acaba partindo para esse lado. E esse relacionamento aconteceu em que ano? Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. 24, quando eu iniciei esse relacionamento. E com esse relacionamento, quais eram os... Teve algum sinal antes disso, de violência? Algum sinal que você percebeu antes de entrar no relacionamento? Assim, Laísa, até então tinha um histórico, né? Algumas pessoas que já teve relacionamento. Cidade pequena eu acabava ouvindo falar. Mas aí o que eu percebi foi que nos momentos assim de crise, de ciúme, né? Às vezes extrapolava um pouquinho mais, um beliscão, um apertão, um empurrão. Mas assim, eu estava naquela fase de ser amada, né? De achar assim, que eu estava sendo a mais desejada. E eu achava que isso era sinal da demonstração de amor que ele tinha por mim. Eu até anulava esse tipo de atitude para validar aquilo que nós sentimos. Uhum. Algum familiar, algum amigo viu essas atitudes, conversou com você sobre isso? Sim, toda a família, né? Várias pessoas assim. E o que eles sempre me disseram é o seguinte, que tinha que partir de mim, né? Um posicionamento. Até então, enquanto eu defendia ele e achava que nada daquilo era tão grave, foi crescendo, né? Eu fui dando arma para ele mesmo, né? E como aconteceu o momento de você falar basta? De você denunciar, aconteceu a denúncia, como que foi? Assim, enquanto a gente estava na agressão, foi como eu já tinha dito, né? Eu já vim num histórico da família de violência. Meu pai era violento, né? O meu avô foi violento. Então, tinha certas agressões que nós vivíamos dentro do relacionamento que para mim já era comum, né? Você ganhar um tapa, você ganhar um beliscão, você sofrer qualquer tipo de injúria, né? Ser blasfemada, tudo isso para mim já era normal. O que mudou para mim foi a partir do ano de 2015, né? Foi como eu relatei, que aí realmente eu sofri uma agressão, mas assim, quase para um feminicídio, vamos dizer assim, porque foi assim, uma agressão de uma forma que eu jamais imaginava, foi como eu relatei, né? Eu apanhei muito, 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 ao ponto de eu uso aparelho, eu não consegui comer, ficar por 5 dias sem poder deitar a minha cabeça no travesseiro, e aí eu pensei, né? E aí eu nem olhei para mim, eu olhei para os 2 filhos que eu tenho e eu percebi assim que se eu não tomasse uma decisão, de uma forma ou de outra eu não estaria aqui para cuidar deles. E teve, nessa situação, teve medida protetiva? Como foi essa situação na Polícia Civil? Então, mas como foi uma agressão na rua, bastante gente presenciou, eu não precisei fazer o boletim de ocorrência. Mas, assim, teve uma denúncia anônima, né, onde a Polícia Militar, primeiro, apareceu para atendimento. Aí, como a pessoa estava muito descontrolado, com 4 policiais, tudo, ele foi detido no mesmo dia. Aí, após isso, no outro dia, eles me procuraram para fazer o corpo de delito, porque a denúncia já tinha sido feita e o procedimento para o processo já estava em andamento. E mesmo que eu não quisesse representar contra ele, o Ministério Público já ia entrar em ação. Essas agressões, elas aconteciam em decorrência de álcool, de alguma substância? Sim, do álcool. Do álcool? Né? Do álcool. E assim, ele queria usar como pretexto o ciúme, né? Assim, às vezes por eu ser uma pessoa pública, né, ter contato com muita gente, aí já bebia, já se excedia, e isso era um dos motivos que ele achava que estava no direito de me agredir, né? Porque assim, ele achava que colocaria respeito, né, que eu teria medo dele, eu seguiria os passos dele através dessas atitudes. Então tá, ela acontecia em ciclo, somente quando ele bebia? Já aconteceu, mas não assim. Quando era realmente assim para me espancar, ele estava alcoolizado.
mas são também, já dava sinais que, às vezes, se eu tivesse prolongado uma discussão, acredito que aconteceria. E como isso te prejudicou, tanto no profissional quanto no psicológico? Como que isso te afetou? Laisa, no início eu sofri muito preconceito no trabalho, porque as pessoas esperam da gente uma atitude. Eles esperam que você faça algo, que você se liberte daquilo, porque não é que você não entenda que você não mereça, você não tem força para sair de dentro desse ciclo. Então, assim, eu sou uma pessoa pública, trabalho com gente e tudo, mas eu comecei, em vez deles me ajudarem com o julgamento, eles me retraíram. Eu tinha medo de tomar uma decisão, sabe? Então, assim, no início do meu trabalho, eu acredito que eu deixei a desejar, até eu mesmo, ir renascendo dentro de mim. Eu tive que criar forças, eu tive que aprender a me posicionar, eu tive que aprender o que é amar, o que é ser amada, o que é o respeito dentro do relacionamento. Isso aí eu fui, desses últimos anos, né, que hoje já faz 10 anos que isso aconteceu, eu aprendi. Tive pessoas que começaram a mostrar para mim o meu valor, né, o quanto que eu era importante, o quanto que eu poderia crescer sem ele, como que eu poderia ser feliz sem ele, não havia aquela dependência emocional. Então, no início, abalou sim. Abalou porque a gente é refém muito da aprovação, né? E quando eu percebia que as pessoas me julgavam pelo que eu tinha sofrido, não parecia que eu fui a vítima, parecia que eu fui a causadora daquilo, isso me frustrava muito. Mas com o decorrer do tempo que eu fui amadurecendo, fui vendo como as coisas, que a gente tem que pôr limite, a pessoa só vai fazer comigo aquilo que eu permitir, aí eu acredito que foi para mim uma vitória, tanto que hoje eu uso essa fase da minha vida não para falar de algo ruim que eu vivi, mas de superação. Eu olho para mim assim, eu vejo assim que eu poderia ter me prostrado naquele dia e abandonado tudo. E não, e aquilo ali foi um gatilho de força para mim, sabe? Para mim hoje me tornar uma mulher que eu sou forte, que eu consigo falar, que eu venci. Quando eu chego para falar com uma pessoa em relação a qualquer tipo de adversidade, eu posso falar porque eu vivi, eu sei falar como uma pessoa que sentiu aquilo. E isso aí foi muito bom para mim. E nessa situação de superação, o que você pode passar para outras mulheres que sofrem ou que já sofreram e ainda não superaram, para as pessoas, para as mulheres, ou está faltando aquele empurrãozinho para denunciar, para se livrar dessa violência? Eu deixo o seguinte recado, a gente quando está na situação, a gente pensa muito assim, na família, nos filhos, e não destruir algo, mas esse algo ele tem que ser bom para os dois lados. Porque o seu filho, quando te vê ferido, eles estão feridos. Meus filhos sentiam tudo aquilo, mas sentiam calados. Então, assim, quando a gente se ama, as pessoas amam a gente de volta. A gente é uma luz, aonde a gente está, a gente ilumina. Então, se a pessoa hoje, ela pensa no marido, ela pensa no filho, e ela passar a pensar nela, ela pensar a cuidar dela, isso já é uma superação, sabe? Eu acho que isso, acredito, é libertador para a mulher e para o homem. Que o homem passa a entender que ele não tem do lado dele uma escrava, uma empregada ou uma filha. Ele tem uma esposa, porque nós somos auxiliadores, a gente tem que estar do lado do nosso companheiro para ajudar ele a crescer. Então eu acredito assim que mesmo quando você pense que você vai perder, você ganha. Porque esse foi uma aposta que eu fiz. Eu tive que me levantar, me colocar de pé, independente que ele aceitasse ou não, eu tinha que fazer o que era certo. E isso nos ajudou, porque ajudou ele, ajudou os nossos filhos e me ajudou. E precisava de um ponto inicial meu, né? É isso, Adriane, Laísa, nós estamos aqui dizendo, se tem violência doméstica, se tem violência física, psicológica, moral, financeira, qualquer tipo de violência, denuncie, para que isso não venha aí no futuro ser mais um número de feminicídio no nosso Brasil.